Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem à era de Pérgamo. No último culto, lemos a página 146. Vamos ler a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 12, que diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Como estávamos vendo nas leituras e nos resumos anteriores, Jesus Cristo é a palavra. Aqui vemos em Apocalipse 2, versículo 12, sua associação com a palavra. A palavra é chamada aqui de a espada. Vemos em Hebreus 4 que a palavra de Deus é mais aguda e penetrante do que espada de 2 fios. Então vemos que a espada é a palavra. E Cristo se associa com a palavra, pois Ele é a palavra. E o irmão Brana, aqui na página que lemos, vai expor alguns pequenos pensamentos para fundamentar mais ainda isto que vemos falando, que é Cristo sendo a palavra. O irmão Brana diz que quando oramos em nome de Jesus. Quando oramos, suplicamos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Do contrário, não obtemos resposta. Não oramos em nome de Brana, não oramos nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, mas oramos em nome de Jesus Cristo, senão não obteremos nenhuma resposta. Jesus diz: tudo que pedirdes em meu nome, assim o farei. Tudo que pedirmos no seu nome, no nome de Jesus Cristo, assim Ele fará. Mas em 1 João capítulo 5, versículo 14, você vai ver uma escritura semelhante, mas vamos notar algo aqui. Tudo que pedirmos em seu nome, assim Ele fará. Mas note em 1 João capítulo 5, versículo 14, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja que Jesus Cristo disse algumas vezes: tudo que pedirdes em meu nome. Mas aqui em 1 João está dizendo: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Veja que a sua vontade está associada com o nome de Jesus Cristo. Se pedirmos em seu nome, ou se pedirmos segundo a sua vontade. A vontade é a palavra de Deus. Só há uma maneira de saber se é a vontade de Deus, é através da palavra de Deus. Lamentações capítulo 3, versículo 37 diz: quem é aquele que diz, e assim acontece quando o Senhor não manda? Você pode dizer, mas não vai acontecer se o Senhor não mandar, se o Senhor não der a palavra, se não for a vontade de Deus. Então vemos que Jesus Cristo, Ele é a palavra, porque se pedirmos em seu nome, Ele ouviria, mas também deveríamos pedir segundo a sua vontade. Por quê? Porque Jesus, o nome, é a palavra, é a vontade de Deus. O irmão Brana diz: portanto não podemos pedir a menos que esteja na palavra, e não podemos rogar ou pedir a menos que seja em seu nome. Por quê? Porque Jesus, o nome, é a palavra de Deus. Não se pode separar Deus e a palavra, eles são um. Jesus disse que sua palavra era espírito e vida. João capítulo 6, versículo 63, ele diz o seguinte, João capítulo 6, versículo 63, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Veja João 6, 63, a palavra é espírito e vida. E em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que Ele
é o caminho, a verdade e a vida. A palavra é espírito e vida, e Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Também em Romanos capítulo 8, versículo 9 diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus Cristo é Espírito e vida, e a Bíblia também diz que a palavra é Espírito e vida. Por quê? Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Quando você fala do Espírito, quando você fala de vida, você está falando de Jesus Cristo, você está falando da palavra de Deus. O irmão Branham diz assim: quando um homem nascido do Espírito, cheio do Espírito, em fé toma essa palavra em seu coração e a coloca sobre seus lábios, ora, isso é o mesmo que a deidade falando. Toda montanha tem que se mover. Satanás não pode permanecer diante desse homem. Se a igreja lá atrás, naquela terceira era, tivesse apenas se agarrado à revelação da palavra viva em seu meio, o poder de Deus não teria pouco a pouco desaparecido, como aconteceu naquela tenebrosa Idade Média. E hoje mesmo, considerando que a igreja retorne em fé à palavra, podemos dizer sem dúvida que a glória e as maravilhas de Deus estarão novamente em seu meio. Uma noite, quando eu estava buscando o Senhor, o Espírito Santo me falou para apanhar a minha caneta e escrever. Enquanto eu apanhava a caneta para escrever, seu Espírito deu-me uma mensagem para a igreja. Eu desejo trazê-la a vocês. Tem a ver com a palavra e com a noiva. Vamos retomar a nossa leitura. Então o irmão Branham vai falar a mensagem que o Espírito Santo lhe falou, e ele pegou uma caneta e escreveu. E ele diz que tem a ver com a palavra e a noiva. E ele diz: aqui está o que eu estou tentando lhes dizer. A lei de reprodução é que cada espécie produza segundo a sua própria espécie, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. O irmão Branham diz: qualquer que fosse a vida que estivesse na semente, saía na planta e depois disso no fruto. A mesmíssima lei se aplica à igreja hoje. Qualquer que seja a semente que deu início à igreja, sairá e será como a semente original, porque é a mesma semente. Nestes últimos dias, a verdadeira igreja noiva, a semente de Cristo, chegará à pedra de cabeça, e ela será a super igreja, uma super raça, à medida que se aproxima dele. Na noiva, eles serão tão semelhantes a ele, que até mesmo serão a sua própria imagem. Isto acontece para que sejam unificados com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações, a semente errada, não podem produzir isso. Elas produzirão seus credos e seus dogmas misturados com a palavra. Esta mestiçagem dá origem a um produto híbrido. O primeiro filho, Adão, foi a palavra semente de Deus falada. Foi-lhe dada uma noiva para se reproduzir. É por isso que a noiva lhe foi dada, para se reproduzir, para produzir um outro filho de Deus. Porém ela caiu. Ela caiu por meio da hibridização. Ela o fez morrer. Ao segundo filho, Jesus, também uma palavra semente de Deus falada, foi dada uma noiva como foi a Adão. Porém, antes que ele pudesse desposá-la, ela também caiu. Ela do mesmo modo que a esposa de Adão, foi posta à prova para ver se creria na palavra de Deus e viveria, ou então duvidaria da palavra e morreria. Ela duvidou, ela deixou a palavra, ela morreu. Deus presenteará Cristo com uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Ela é uma virgem de sua palavra. Ela é uma virgem porque não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem. Pelos membros da noiva e através deles será cumprido tudo que Deus prometeu ser manifestado na virgem. A palavra de promessa veio à Virgem Maria.
mas essa palavra de promessa era para Ele mesmo ser manifestado. Deus foi manifestado, Ele mesmo agiu naquela ocasião e cumpriu sua própria palavra de promessa na Virgem. Fora um anjo que lhe trouxera a mensagem, mas a mensagem do anjo era a palavra de Deus. Isaías 9:6. Ele cumpriu naquela ocasião tudo o que estava escrito dele, porque ele aceitou a palavra dele para si. Os membros da noiva virgem o amarão e terão os potenciais dele, pois ele é a cabeça deles, e todo o poder pertence a ele. Eles são sujeitos a ele, assim como os membros de nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Notem a harmonia do Pai e do Filho. Jesus nunca fez nada sem que primeiro ele fosse mostrado pelo Pai. João capítulo 5, versículo 19. Esta harmonia deve agora existir entre o noivo e sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida. Ela recebe. Ele nunca duvida dela, portanto nada pode causar dano. Nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto: a palavra está na noiva, como estava em Maria. A noiva tem a semente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Então a palavra é vivificada pelo Espírito e acontece. Assim como uma semente que é plantada e aguada, ela chega à plena colheita, servindo ao seu propósito. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles sabem que tem que ser Deus neles fazendo as obras, cumprindo sua própria palavra. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. Encerramos na página 148. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.